É gravado? Bem, não, diz que de você já sabe. Daniel, eu, Daniel, Rosilei e Rosilda. Estamos no começo, né? Bem, o nosso tema é planejamento e prática docente. Antes de continuar desenvolvendo, eu gostaria de só de ressaltar o conceito de prática docente, né? Que é determinado de intencionalidade e envolve sujeito inserido em diferentes realidades e, portanto, deve ser uma ação crítica e reflexiva, previamente organizada, como vista a concretização de metas anteriormente definidas. Né? Esse é o conceito que nós definimos de prática docente. Realmente uma prática sem intenção não faz sentido, não é isso? Bem, no nosso artigo ainda tem essa questão que nós tentamos abordar, uma diferenciação entre o planejamento, né? O planejamento é o que diz respeito à atuação concreta dos educadores, aquela questão da ação reflexiva, aquela questão que toda aquela questão de planejar o que vai ser feito, né? E lançar, além dos objetivos, né? O que vai ser, o que está em foco, né? E a questão do plano, né? Porque tem diferença, planejamento e plano. E o curso de plano de ensino consiste na organização do processo educacional. Quer dizer, o plano de ensino são os registros, os documentos, são os resultados, são o produto do planejamento. Assim como os projetos também são produto do planejamento. Né? Bem, como digo o tempo, nós temos que apresentar esse artigo bem rápido, né? Planejamento e prática docente, nós abordamos 5 tópicos, né? Que são os tipos de planejamento, que são também a importância do planejamento para a prática docente, o planejamento na ótica dos professores, os sujeitos do planejamento, a estrutura do planejamento do ensino, que são esses 5 tópicos, né? E por final, as considerações das conclusões, e também vamos colocar a discussão. Bem, quanto aos tipos de planejamento, nós abordamos no artigo, nosso trabalho, abordamos 4 tipos de planejamento, são os mais essenciais, que é o planejamento educacional, que é o de maior abrangência, né, que é mais amplo, compreendendo o planejamento do nível nacional, estadual, municipal, né, que é o mais abrangente. E planejamento curricular, caracteriza-se por orientar as ações, né, educativas na escola, apresentando as propostas da escola destinada aos alunos. Esse é o planejamento curricular. E o terceiro que nós abordamos no artigo foi a questão do planejamento escolar, que é o planejamento global da escola, né, que é dentro da escola. Que esse configura o processo de reflexão, decisão e organização das atividades a serem realizadas no âmbito escolar. Esse pertence basicamente à escola. E o planejamento de ensino, que diz respeito ao prática docente. Esse é o planejamento de pessoas, né, sala de aula. Devendo esta ser uma ação sistematizada, visando a público e não vida, e a realização das atividades propostas, que isso é o conceito de planejamento de ensino. É claro que existem vários tipos de planejamento, né? Ainda dentro do âmbito educacional, ainda existe planejamento operacional, nós não colocamos, né? Ainda existe também planejamento político-social, né? E retratando mais amplo, o planejamento se faz na família, se faz muito, se pode até no nosso artigo. Bem, para dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu convido a Daniel, né, que vai falar sobre a importância do planejamento, que é o segundo tópico referente ao nosso artigo. Mesmo que a gente não tenha mais escolha de livro, mas independente de uma ação que a gente vai exercer no nosso cotidiano, a gente planeja nossas